Parashat Vayechi, ela tem uma passagem fascinante. Essa parashá, a última parashá do Sefer Bereshit, conta-se que Yaakov Avinu, ele morre nessa parashá. Aí a parashá fala que se aproximaram os dias em que Yaakov Avinu vai morrer. E aí ele chama o filho dele, Yosef, toda a história. Os comentaristas perguntam, mas como Yaakov Avinu sabia que ele ia morrer? O Ramban, o Nachmanides, ele conta, ele entendeu que a força dele estava indo embora, estava acabando. Entendeu que ele sentiu alguma coisa assim muito forte. E por isso ele entendeu que ele tem que agora fazer as últimas missões que ele tem aqui nessa vida. Mas o Or HaChaim HaKadosh traz um perush, um comentário fascinante, incrível, que nos ensina muito do valor da nossa vida. O Or HaChaim, ele fala que uma pessoa, ela vive a cada dia. O que significa isso? Nós temos uma Neshama. Essa Neshama, ela tem o formato do nosso corpo. Ela é como um quebra-cabeça. A cada dia que você viveu, você no final desse dia faz uma peça desse quebra-cabeça e bota dentro desse formato da sua Neshama. Então a cada dia você vai acrescentando mais um pedaço e mais um pedaço no seu quebra-cabeça, até que uma hora o quebra-cabeça, a imagem, a foto, ela fica inteira. Explica o Or HaChaim que o nosso quebra-cabeça da nossa Neshama, para formar a nossa Neshama total, ela é feita de partes. Essas partes na Kabbalah são chamadas de dias. Quantas partes tem uma Neshama? Depende quantos dias essa pessoa vai viver. Uma pessoa que vai viver 90 anos, quer dizer que ela vai ter, o quebra-cabeça dela tem 90 vezes 354 dias, eu falei o calendário judaico. E essa conta é o número de peças do quebra-cabeça. Agora o que acontece? Então, cada dia de vida, quando termina o dia, eu entrego essa peça para Hashem, ele bota essa peça na minha Neshama. Até que no final, fica pronto. Começando do final, o Or HaChaim HaKadosh, o que ele fala? Yaakov Avinu, no nível espiritual que ele tinha, quem ele era, ele percebeu, ele sentiu, ele conseguia perceber a Neshama dele. Então ele viu que a Neshama dele, ela estava quase completa. Que todos aqueles dias que ele tinha que dar, que ele tinha que preencher, já estavam chegando no final. Ele já estava preenchendo toda aquela foto perfeita da sua Neshama. A Neshama dele estava ficando quase pronta, então ele entendeu que ele estava morrendo. Mas aqui, se a gente se aprofunda um pouquinho mais, tem algo super importante para nossas vidas. O Or HaChaim, ele explica que cada essa peça que a gente chamou de dia, que forma a nossa Neshama, ela vem em branco. De acordo com os nossos atos nesse dia, você bota a foto nela. Você bota a forma nela. Então, quando vocês têm um dia, esse dia começa com Modeh Ani Lefanecha, esse dia começa com Netilat Yadayim, ele tem Tefilá, ele tem Tzedakah, ele tem estudo de Torá, a pessoa sai para trabalhar, vai ganhar sua parnassá de forma honesta, é educado com todas as pessoas que estão em volta para casa, tem os filhos, a esposa, outra vez, estudo de Torá, ou seja, essa pessoa, ela cumpriu a missão que ela tinha naquele dia. Então, o que acontece? A Neshama, ela ganha esse pedaço perfeito. Vem esse pedaço do quebra-cabeça e ele entra com a cor correta, com o formato correto e fica maravilhoso. Mas uma pessoa que teve um dia vazio,
desculpa o exemplo, mas muitas vezes aqui no Brasil, domingo, que é um dia às vezes desperdiçado, como se não tivesse valor. A gente fala em hebraico stam, nada, vazio. Aquela peça, ela nunca saiu do branco. Então você tem um quebra-cabeça, imagina se tem um quebra-cabeça de não sei quantas mil peças, mas uma está em branco. Às vezes a gente fala que se falta uma peça no quebra-cabeça, estraga todo o quebra-cabeças, porque perde o valor. É a mesma coisa que acontece. Uma parte da Neshama fica ruim. Tem um caso pior, se a pessoa fez coisas erradas nesse dia. A peça dele fica defeituosa. Como acontece isso? O que acontece é que a gente sabe, está escrito isso na Gemara em Masechet Shabbat, escrito também na Kabbalah, que quando a pessoa dorme, é 1/60 da morte. É uma experiência de 1/60. Alguma coisa a gente sente de morte quando a gente está dormindo. Então, a gente sempre fala que acontece quando a pessoa está dormindo à noite, a Neshama dela sobe, então não tem uma conexão total da Neshama com o corpo, isso é verdade. Mas segundo o Arachaim, não é só isso. Sempre que a pessoa dorme à noite, a verdade é que a gente não vai entrar aqui agora nisso, mas também se ela não dormiu, quando a pessoa dorme à noite, ela é julgada. A Neshama dela sobe e é julgada. O que ela é julgada? Cada dia, cada noite, todo dia dela. O que você fez? Passa um filminho, não leva 24 horas para passar as 24 horas daquele dia, visto tudo que ela fez. Quando termina, Hashem, ele imprime a peça da Neshama. Então, a Neshama, quando ela volta para o corpo, ela volta um pouquinho menor a cada dia. Ela volta faltando uma parte. Na verdade, não está faltando uma parte. Ela investiu uma parte na sua vida eterna. Ela deixou lá para sempre. Aqui vem uma explicação do costume, especialmente Sfaradim, mas não tem a menor dúvida que Ashkenazim também vale a pena fazer a mesma coisa. Os Sfaradim, antes de dormir, quando fazem o Shema Israel, que a gente chama de Kriyat Shema Lamitah, fazem o Shema Israel antes de dormir, eles têm costume também de fazer Tachanun, de pedir perdão pelos pecados que eles possam eventualmente ter feito. Isso aqui faz muita lógica, e assim também explica o Ben Ishai, que era um sábio muito ligado à parte de leis judaicas de Halachá, mas muito ligado ao Kabbalah. Ele fala que a pessoa antes de dormir tem que fazer tchuvá, tem que pedir perdão pelos seus atos. A kavaná é a mesma, porque se você fez alguma coisa errada, quer dizer que a peça sujou. Então antes de dormir, antes de você ser julgado, o que acontece? A peça ficou suja. E você tem a capacidade, você tem o poder de limpar ela e dar ela prontinha e bem para Hashem. O valor da tchuvá diário aqui, ele é super importante. A gente aprende daqui uma lição muito grande. A gente ganha o conhecimento do valor de cada dia de vida. Não existe um dia que uma pessoa não tenha a missão que Hashem quer dele. Não existe um dia que não é especial. Não existe um dia que eu não tenho que no dia anterior pensar qual a minha agenda. Não existe domingo no sentido de ser um dia em vão. Existem dias de férias. Existe o dia que a pessoa precisa relaxar. Isso está dentro do que Hashem quer dela. Isso não é problema nenhum. Mas é porque é o que Hashem quer dela naquele dia. Mas falar que eu posso acordar às 11 da manhã e tudo que eu vou fazer nesse dia é comer, beber, dormir e não fiz nada. Não teve nada com conteúdo, com significado. O preço que se paga por isso é muito grande. E por outro lado, a gente tem um exemplo de Avraham Avinu, que quando está escrito que quando Avraham, olha, vem como a Kabbalah, ela explica tão bonito a Torá, na verdade, como a Torá, ela tem coisas que a gente nem se percebeu. Antes de Avraham morrer, está escrito, Avraham Zaken Ba Bayamim. Avraham já era uma pessoa muito idosa, ele trouxe seus dias. Então a gente fala, trouxe seus dias, porque ele trouxe os dias de vida, porque ele viveu muito. O Arachaim Akadosh fala, o que é trouxe seus dias? Trouxe todos os seus dias. Todas as partes da sua Neshama foram aproveitadas. Não teve um dia que Avraham
não fez o que ele tinha que fazer. Por isso ele é Avraham Avinu. A mesma coisa vai acontecer com Yitzhak, e a mesma coisa com Yaakov. Esses são nossos patriarcas. Daqui a gente aprende o nosso exemplo. Aproveitar a vida, viver a vida, ter amor a ela, botar o conteúdo dentro dela, ter significado. A pessoa que faz isso, ela vai ter um quebra-cabeça maravilhoso. Ela vai ter não só uma vida aqui, feliz, plena, mas a Neshama dela vai estar completa. E ela vai estar pronta para viver para sempre. Shabbat Shalom.